Boa noite, queridos. Deus abençoe a tua vida. Que a graça do Senhor esteja com vocês mais uma vez, né? Que a mão de Deus esteja na vida de cada um de vocês. Somos gratos a Deus hoje, né? Agradecer a Deus hoje pela vida do pastor Eduardo, né? O pastor Eduardo fez aniversário hoje. Parabéns aí pelo dia de aniversário. Hoje também aniversário da pastora Flávia Elu. Parabéns também à pastora Flávia. Deus abençoe a vida de vocês de forma poderosa e graciosa, em nome de Jesus, né? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o amor de Deus. Eu espero que a palavra dele fale de forma graciosa ao teu coração, que o Senhor te dê sabedoria, conhecimento, que o Senhor revele propósitos ao teu coração, que o Senhor traga para você sabedoria, né, para conhecer e aprender cada vez mais do amor de Deus para a tua vida. Eu vou ler o Evangelho de Marcos para vocês. Então vamos lá no Marcos capítulo 12. Então vai lá em Marcos 12. Eu vou ler a partir do verso de número 28. Deixa eu só ajeitar aqui. Marcos 12, a partir do verso de número 28, que diz assim: Chegando um dos escribas que ouviu a discussão entre eles e viu que Jesus tinha dado uma boa resposta, perguntou-lhe: qual é o principal de todos os mandamentos? Jesus respondeu: só um minuto. Jesus respondeu: o principal é: escute, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e com toda a sua força. O segundo é: ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Não há outro mandamento maior do que este. Deixa eu ler porque eu li igual o robô aqui. Qual é o principal de todos os mandamentos? Aí, pulando para o verso 30, diz: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento e com toda a sua força. O segundo é: ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Não há outro mandamento maior do que este. Então, a Bíblia ensina para nós, a palavra de Deus ensina para nós que o maior mandamento da Bíblia, filha, só vê se a Lisa alterou aqui a bateria. O primeiro, o maior de todos os mandamentos que nós temos na palavra de Deus é de que nós devemos nos mover pelo amor. Então, eu não sei se você sabia disso de forma assim clara. O Senhor ele colocou uma lei por trás de tudo o que ele escreveu. Há uma lei por trás de tudo o que ele deixou para nós, de todo o legado que ele deixou para nós. Há uma lei por trás de cada propósito, há uma lei por trás de cada missão. E essa lei que Deus deixou para cada um de nós, ela se chama amor. A Bíblia chega a dizer para a gente lá em 1 Coríntios capítulo 13 que aquilo que nós fazemos sem amor para Deus não vale de nada. E quando a gente fala de amor, a Bíblia está falando aqui nesses dois textos de dois níveis de amor. Uma é: ame o Senhor teu Deus. Então é um amor nosso e está aqui ainda no imperativo de ame, ou seja, você deve amar, é uma ordem, ame o Senhor teu Deus. Então o amor, ele não é algo que eu sinto, mas ele é algo que eu reajo, ele é algo que eu faço. Então o Senhor está dando uma ordem que nós devemos amá-lo acima de todas as coisas, né? Em primeiro lugar, colocar o Deus como o alvo principal do nosso amor. E a Bíblia coloca que em segundo lugar, e o texto diz, né? O segundo é: ame o seu próximo como você ama a si mesmo. E conclui que não existe outro mandamento maior do que este. Então, o Senhor está falando assim: se você quer saber
qual é o maior de todos os mandamentos, se você quer saber qual é o principal mandamento, é o amor. Então, tudo o que nós fazemos para Deus precisa ser feito por causa do amor que nós temos por Ele. E tudo que nós fizermos por alguém deve ser feito também por causa do amor que nós temos por esta pessoa. Mas é claro que tanto ame ao Senhor como ame ao seu próximo, todos eles entram como mandamentos. Então, é Deus dando uma ordem direta de que é para amar. É Deus dando uma ordem direta para cada um de nós, de que nessa ordem direta que Ele está dando, Ele quer que eu e você tenhamos amor por aquilo que fazemos, amor pelas pessoas. Ele está deixando claro que se não houver amor, aquilo que nós fazemos, ele não tem muito valor. Deus está estabelecendo aqui para nós como base de que se você quer fazer aquilo que é certo, você deve fazer baseado sempre no amor. E Deus ainda está colocando a regra de que Ele nunca nos pede para fazer nada que não tenha como principal mandamento da nossa vida o amor. Nós temos muita facilidade em amar aquele cachorrinho que fica brincando com você, que quer te cheirar, que quer deitar no seu colo. É muito fácil você amar aquele gato que não faz barulho nenhum. Eu não gosto de gato, mas eu tenho que amar os gatos. Mas aquele gato que não faz barulho nenhum, que só fica dormindo o dia inteiro, deitado no sofá, ou deitado na sua cama, ou deitado no seu colo. E você olha para aquele bichinho ali tão preguiçoso, ao meu ver, mas no seu caso você vê ele como tão amoroso e você consegue amar. Você consegue amar os teus filhos, porque há um vínculo, há um laço de sangue envolvido, há um laço maternal, um laço paternal envolvido. Então você normalmente, tem as suas exceções, mas normalmente você não vai precisar de muito para conseguir amar um filho. A Bíblia diz lá em 1 Coríntios capítulo 3, Paulo ele escreve assim: ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e se não tiver amor, serei como o bronze que soa ou como o símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. Ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres e ainda que eu entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, isso de nada me adiantará. O amor é paciente e bondoso, mas antes aqui, então, ele está falando que ainda que eu tenha dons espirituais, ainda que eu fale em línguas, a língua dos anjos, se não tiver amor, eu sou só apenas algo, uma coisa que faz barulho. Ainda que eu tenha, como diz o texto, o dom de profetizar, de falar em nome do Senhor, e conheça os mistérios que estão escondidos por toda a Bíblia, e tenha toda a ciência, sabedoria sobre todas as coisas, ainda que eu tenha uma fé a ponto de transportar montes, ele está dizendo, ainda assim, se você não tiver amor, nada será. Está aqui, a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. Então Paulo ele está dizendo que ainda que ele seja a pessoa mais entendida de Deus na face da terra, ainda que ele seja a pessoa mais íntima de Deus na face da terra, ele está dizendo que se eu não tiver amor, isso para Deus não vale nada. Paulo ainda diz, ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, isso não vale de nada, ou de nada adiantará. Então, a Bíblia deixa de forma bem clara e bem séria de que
a base de qualquer pessoa que diz que segue a Jesus Cristo tem que ser o amor. Então, se você quer ser uma pessoa cheia de poder, você precisa antes ser uma pessoa cheia de amor. Se você quer ser uma pessoa cheia de unção, a Bíblia está dizendo que é melhor então que antes você seja uma pessoa cheia de amor. Se você quer ser a pessoa mais sábia do mundo, segundo o querer e os propósitos de Deus, então é melhor que antes de você ser a pessoa mais sábia do mundo, que você seja a primeira pessoa em amor. Paulo está dizendo aqui que ainda que ele por dó dos outros, ele queime seu próprio corpo, né? Ele se queime todo, por exemplo, para salvar alguém do meio das chamas, porque o Senhor está falando, se não houver amor nisso, de nada vale. Vocês já viram nos filmes que tem os caras eles simulam uma situação de perigo, combinam com alguém para estar filmando, para estar gravando, e então eles entram lá e salvam a pessoa do perigo, e tá todo mundo filmando e gravando, todo mundo batendo palma, né? Ovacionando a pessoa, mas tudo isso a pessoa está fazendo sem amor. É como um presidente que queira ser presidente de um país, mas ele não ame a pátria. Ele não valoriza a terra que ele tem. Ele não ama a posse, aquele território que Deus deu. Então o Senhor está falando aqui de forma muito clara de que a base para que a gente faça qualquer coisa em nome dele precisa ser não demonstração de poder, mas demonstração em primeiro lugar de amor. E quando você como alguns dizem, né, de forma figurada, quando você é batizado no amor de Deus, então tudo que você faz passa a ser por amor. Alguém disse para Madre Teresa de Calcutá, tá em um dos livros aí, não sei qual. Alguém disse para Madre Teresa de Calcutá, nossa, eu não aguentaria ficar nesse dia aqui no local onde ela estava ajudando as pessoas, eu não aguentaria ficar nesse local aqui nem um dia. E aí a Madre Teresa de Calcutá também disse, eu também não. Então, por que ela estava se ela não precisa estar ali, se ela não quer estar ali? É porque a base dela não está fundamentada no conforto dela. A base dela está fundamentada no amor pelas pessoas que são necessitadas. Mas Paulo, ele está dizendo que ainda que ele pegue todos os recursos que ele tem, todos os bens que ele tem, reparta com os pobres, né? Sabe? Alimente todos os pobres, o Senhor está falando. Se não tiver amor, de nada vale. Então, nós somos salvos por amar a Deus. Porque é impossível você entregar a sua vida a Jesus e não passar a amá-lo, e não passar a desejá-lo, e não passar a ter intimidade, e não passar a querer escutar a voz dele, e não querer ser abraçado por ele, não querer sentir a presença dele, não querer adorá-lo, não querer dizer para todo mundo quem ele é. Então esse amor de Deus, ele invade a gente, e esse amor que vem do próprio Deus, que invade a gente, é que faz a gente amar. Até a capacidade de amar, apesar de ser aqui uma ordenança, apesar de ser um mandamento, a própria capacidade de amar, ela não vem de nós. A Bíblia diz para nós de que Deus é amor. A essência de Deus é amor. Se você conseguisse chegar no centro de Deus e retirasse ali o que está movendo o centro dele, você ia encontrar uma bateria ali no meio chamada amor. Nós devemos glorificar a Deus porque ele é movido por amor. Em sua essência, ele ama. Ele é capaz de amar as criaturas que ele ainda não criou. Ele é capaz de amar um ser humano que ainda não existe.
Porque esse Deus, como ele enxerga ao mesmo tempo, e não tenta entender isso, mas é uma verdade, é porque se não se enquadra no intelecto humano, mas como Deus ele consegue enxergar ao mesmo tempo o passado, presente e futuro, ele nos ama antes mesmo da gente nascer. Porque a base de Deus é amor. A Bíblia vai dizer para nós que Deus, falando em relação a cada um de nós, ele diz assim: com amor eterno eu te amei. É um amor que Deus não consegue desconectar de nós. Ainda que ele tenha que às vezes castigar como pai, mas ele continua amando. E a Bíblia diz que o Senhor ele só disciplina quem ama. A disciplina é uma sinalização de que Deus ama. Quando Deus fala de forma, nunca falou com você, mas quando você resolve fazer uma bobagem e a primeira coisa, pela primeira vez que você ouve a voz de Deus é um não, então é o primeiro sinal claro que você tem de que realmente Ele te ama. Mas Ele não deixou fazer o que eu queria, mas Ele te ama. Porque se Ele não te amasse, Ele se calaria e ficaria quieto. Então a Bíblia ensina pra gente que o amor de Deus por nós, ele também segue algumas características. Por exemplo, diz assim que o amor é paciente e bondoso. O amor, ele não arde em ciúmes, não se envaidece, não é orgulhoso, não se conduz de forma inconveniente, não busca os seus interesses, não se irrita, não se ressente do mal. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. O amor jamais acaba. Havendo profecias, desaparecerão, havendo línguas, cessarão, havendo ciência, passará, pois nosso conhecimento é incompleto e a nossa profecia é incompleta. Mas quando vier o que é completo, então o que é incompleto será aniquilado. Paulo ainda diz: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Porque agora vemos como num espelho, de forma obscura. Depois veremos face a face. Agora meu conhecimento é incompleto. Depois conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três. Porém, o maior deles é o amor. Então, o Senhor, Ele quer que eu e você sejamos pessoas de fé, que creiam no impossível. Mas mais que isso, Ele quer que a gente seja pessoas que amem. Que sejamos pessoas que amem. Ele quer que o Senhor, Ele quer que você seja a pessoa mais esperançosa da face da terra. Mas mais que ter esperança em alguma coisa, o Senhor quer que a gente ame. Porque de tudo isso Ele diz assim: porém, o maior deles é o amor. A Bíblia diz que quando nós permanecemos em Cristo, nós estamos permanecendo no amor de Deus. Receber e dar o amor a Deus e ao próximo, a Bíblia diz que não tem mandamento maior que esse. Porque a pessoa que ama, ela não trai. A pessoa que ama, ela não busca os seus próprios interesses. A pessoa que ama, ela não inveja. A pessoa que ama, não cobiça. A pessoa que ama, ela não mata. A pessoa que ama, ela não rouba. A pessoa que anda não vai gerar ciúme em Deus acreditando em outros deuses. Ela vai ter um Deus só, chamado Jesus Cristo, na sua vida. Então, a pessoa que ama, ela é uma pessoa fiel. Fiel ao Senhor, fiel a Deus. O principal mandamento na Bíblia, que deve ser a base de tudo que você fizer na tua vida, deve ser o amor.
A Bíblia diz que nós devemos trabalhar mais na ausência do nosso líder, do nosso chefe, do que na presença dele. E ela diz que nós devemos fazer as coisas como se fosse para o Senhor. Ele está dizendo assim: faça as coisas com a intensidade que você me ama. Não só quando fizer as coisas para mim, mas lembre como você faz as coisas com intensidade de amor por mim, faça também pelas outras pessoas. Então, quando a Bíblia diz lá em João, o texto clássico da Bíblia, João 3,16, quando a Bíblia diz assim que Deus, deixa eu abrir aqui para vocês, apesar de saber de cor, porque Deus amou o mundo de tal maneira, Deus amou o mundo, essa palavra mundo aqui está se referindo a pessoas. Deus, sabe, ele ama todo mundo, então ele ama todas as pessoas, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então a Bíblia diz que Jesus, ele foi sacrificado e ele morreu na cruz. Ele sofreu por 12 horas ainda antes da morte. Ele foi cuspido pelos outros, ele foi chicoteado pelos outros, ele sangrou, ele derramou sangue, ele foi torturado por coisas e condenado a coisas que ele não cometeu, por crimes que ele nunca fez. A única coisa que ele fez foi amar. Então, Jesus aceitou todo o sofrimento que viria à frente dele, por amor a mim e por amor a você. E Deus, ele deixa sempre bem claro para nós de que o nível de amor que ele consegue despejar sobre nós, os seres humanos, é um nível que para muitos seres humanos seria difícil. E que nós só sabemos que somos capazes de exercer esse amor por causa dele. Porque se fosse por nós, nós não conseguiríamos. Então, às vezes, nós precisamos perdoar alguém e parece que é impossível perdoar. Mas é interessante que quando alguém nos ajuda em oração, quando alguém junto com a gente ora junto, perdoando alguém, então parece que a gente se sente mais forte e o amor cresce dentro do nosso peito com aquela coragem, e então a gente consegue perdoar aquilo que seria imperdoável. Há tipos de perdão que nós só vamos conseguir realizar em Cristo, em Deus, em Jesus, porque é algo tão intenso, é algo tão forte, é algo tão torturador, algo que traz tanto sofrimento, que só com muito amor para conseguir lidar com essa situação. Eu me lembro, não sei qual foi o livro, eu acho que é um livro chamado Ron Mill, o nome do autor, Ron Mill, e ele, acho que se eu não me engano o nome do livro é Deus Trabalha de Madrugada. Se você achar esse livro, eu tinha, mas eu emprestei, não faço ideia para quem emprestei e eu não tenho mais. Mas esse livro, Deus Trabalha de Madrugada, eu acho que foi nesse. Se não foi desse, foi algum livro lá de Philip Yancey, mas que conta a história de um menino que ele pega o carro do pai, eu não lembro se inadvertidamente ou indevidamente, e ele atropela o próprio amigo. E nesse acidente, que foi um acidente, o amigo morreu. E então fizeram um velório na casa do amigo, ele não foi. Teve o enterro do amigo, ele não foi. E toda hora que ele pensava em tentar ir até a casa do amigo, ele via no coração dele que os pais do seu amigo queriam matá-lo. E aí ele pensava, se eu for lá, eles vão me matar. Se eu for lá, eles vão acabar com a minha raça. Se eu for lá, eles vão me destruir. Se eu for lá, eles vão acabar com um pouco que restou ainda de mim. Então ele passava chorando todos os dias pela culpa de ter matado o amigo, ainda que seja por um acidente.
Até que chegou um dia que ele não aguentou mais e ele foi e bateu na porta lá da casa da mãe do amigo que havia falecido semanas depois. E quando ele havia já se preparado para pedir perdão, para explicar o que foi que aconteceu, então a mãe do menino correu na direção dele e falou assim: meu filho, vem aqui, eu imagino o quanto você deve estar sofrendo. Eu pensei que você ia vir no velório, você não veio. Eu pensei que você ia vir no enterro, você não veio, mas vem aqui porque você deve estar sofrendo muito. E a mãe, então, do menino que ele havia matado por acidente, o abraçou, o acolheu ali e ele se sentiu amado no momento em que ele pensou que todos queriam a morte dele. Assim é o amor de Deus por nós, de que nós causamos muitos males, não só a nossa própria vida, mas nós também causamos muitos males às vidas das outras pessoas. E aí a gente às vezes fica olhando assim e fala assim: nossa, acho que Deus quer me matar. Não, Deus só quer que você se arrependa do que você fez. E Ele está de braços abertos para te receber e para te abraçar. A Bíblia diz para nós que o filho pródigo, ele sai de casa e ele destrói, ele extermina metade de todos os bens que o pai tinha. E quando ele volta para casa pensando, que meu pai me receba pelo menos como um empregado dele, e o pai então recebe ele de braços abertos, dá uma festa, e coloca o anel do dedo, coloca as sandálias nos pés, roupas novas para ele, e aí o pai o beija no pescoço. O pai sai correndo na direção dele quando o avista já assim pela estrada. Esse é o tamanho do amor de Deus pela minha vida e pela tua vida. Se nós fôssemos verdadeiramente racionais, se nós calculássemos verdadeiramente tudo aquilo de ruim que nós fizemos, nós teríamos constrangimento de falar: agora eu sou do Senhor. Mas é aí que entra o lindo. A Bíblia diz que a base, como eu estou falando, a base de tudo é o amor. E sabe quem? Jesus, ele é lindo porque Deus, ele nunca pede para a gente fazer nada que ele já não tenha feito primeiro. Então a Bíblia diz para nós que Deus, ele nos amou primeiro. A Bíblia diz para nós de forma bem clara de que antes que você fosse aí falando assim: eu não sou merecedor, não, eu não sou digno de ser amado pelo Senhor. Deixa eu te falar, como diria no desenho animado lá, o bicho preguiça fala: dignidade não tem nada a ver com bando, dignidade não tem nada a ver com isso. Nenhum ser humano é digno de ser amado por Deus. E o mais lindo é que antes de eu nascer e tentar ser digno de alguma coisa, a Bíblia diz pra gente lá em 1 João 4,19, nós amamos. Ou seja, essa capacidade que eu estou falando que nós temos de conseguir amar o improvável, as coisas mais absurdas do mundo, essa capacidade de amar, ela está em 1 João 4,19, que diz assim: nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Nós amamos porque Ele, Jesus, Deus, nos amou primeiro. Então, é difícil a gente entregar para alguém aquilo que a gente entende que nunca recebeu. Talvez você nunca tenha recebido amor dos teus pais. Talvez você nunca tenha recebido amor de quem você gostaria de receber amor. Mas a Bíblia diz que ainda assim tem alguém, tem uma pessoa. Mesmo assim tem um Deus, chamado Jesus Cristo, que diz lá a palavra que Ele nos amou primeiro. Então, não sou eu quem o escolhi amar. A Bíblia diz que antes de eu nascer, Ele escolheu me amar.
A Bíblia diz que quando ele estava ainda no ventre da minha mãe, totalmente informe, sem forma, a Bíblia diz que ainda assim ele olhou para mim e ele me amou. Então, o amor de Deus por nós, ele é algo que a gente não consegue entender, é algo que a gente não consegue mensurar. A Bíblia diz pra gente lá em Mateus, deixa eu abrir o contexto aqui para vocês. A Bíblia diz pra gente lá em Mateus, que diz assim: quando Jesus estava em Betânia, na casa de Simão o leproso, aproximou dele uma mulher trazendo um frasco feito de alabastro com um perfume precioso, que ela derramou sobre a cabeça de Jesus, estando ele à mesa. Vendo isso, os discípulos ficaram indignados e disseram: por que este desperdício? Este perfume poderia ter sido vendido por muito dinheiro para ser dado aos pobres. Mas Jesus, sabendo disso, lhes disse: por que vocês estão incomodando esta mulher? Ela praticou uma boa ação para comigo, porque os pobres estarão sempre com vocês, mas a mim vocês nem sempre terão, porque derramando este perfume sobre o meu corpo, ela o fez para o meu sepultamento. Em verdade lhes digo que onde for pregado em todo o mundo este evangelho, também será contado o que ela fez para a memória dela. Então a Bíblia diz que uma mulher, ela estava tão grata a Deus, ela estava tão apaixonada por Deus, ela se sentia tão pequena diante de Deus, que ela pegou aquilo que ela tinha de maior valor, um perfume caríssimo, e quebrou ali aos pés de Jesus. E algumas pessoas ali, os próprios discípulos, olham aquilo e falam: mas que desperdício isso, vai perder tanto dinheiro assim, quebrado e jogado fora. Mas Jesus recebe aquela oferta, Jesus recebe aquele perfume derramado, e Jesus, ele percebe que aquilo que a mulher fez não foi para se aparecer aos outros, para mostrar que ela tinha um perfume caro. Jesus, ele percebe que no coração daquela mulher havia amor. Ela era grata a Jesus por poder se aproximar dele, mesmo sendo quem ela era na época. Então Jesus, essa mulher se aproxima de Jesus, e a hora que ela quebra o perfume, Jesus lê no coração dela, e Jesus estava vendo o quanto aquela mulher o amava. Então, quando a gente faz algo para Deus, a gente não consegue disfarçar. Você não consegue fazer algo fingido para Deus. Você pode fazer até algo fingido para os homens, mas para Deus não. Você consegue fazer algo fingido para as pessoas que estão te vendo, Pega o papel aqui para mim, filho. Você consegue fazer algo, fingir amor pelas pessoas, mas você não consegue fingir amor a Deus. Deus, quando você faz as coisas por Ele, Ele consegue. Ele tem lá uma anteninha do Chapolin Colorado, ridículo isso, mas ele tem a anteninha do Chapolin Colorado, e a anteninha dispara, aí é sinal de amor. Ele detecta, ele sente o cheiro suave, assim como o perfume derramado. Ele sentiu um cheiro suave vindo do coração daquela mulher. O Senhor está ensinando para a gente de que a principal transformação que o cristão deve buscar em si mesmo é amar a Deus e amar ao próximo. Amar a Deus e amar ao próximo. Se você tiver dificuldade para amar, então aí já estará o seu primeiro desafio. Você pedir para que Deus te ajude a amar. E talvez você diga assim: pastor, mas tem algumas situações que é difícil a gente amar. E eu vou dizer para vocês, como homem, que realmente tem situações que é difícil amar.
Tem situações que a gente, ao invés de amar, a gente quer matar. Eu lembro de uma frase que minha mãe dizia: não, eu não tenho nada contra fulano de tal, mas eu nunca mais quero ver a cara dele. É aquele negócio de que a gente não consegue, tem dificuldade, e isso é normal, a gente tem dificuldade para amar. Amar o gatinho e o cachorrinho, conforme a gente falou na introdução, é muito fácil. Amar alguém que te traiu é mais difícil. Amar alguém que te feriu é mais difícil. Amar alguém que te roubou é mais difícil. Amar alguém que abusou de você é mais difícil. Amar alguém que estuprou é mais difícil. Amar alguém que tentou te matar é mais difícil. Mas a Bíblia diz que ainda assim, por causa de Jesus e somente por causa do poder de amor que há dele em nós, é que nós conseguimos fazer tais coisas. Eu me lembro, se eu não me engano, é 1902, eu posso estar errando o ano, eu não lembro se era 86 ou 1992, houve uma revolta muito grande nos Estados Unidos, eu não lembro se esse já era o evento do Rodney King, mas houve uma revolta dos negros americanos muito forte nos Estados Unidos, e eu lembro que eu assistia pela televisão e eles saíam, quebravam tudo. Quebravam as lojas, botavam fogo em postos de gasolina, tacavam pedra e atiravam. E eu lembro que eu estava assistindo um filme. Eu estava assistindo um desses jornais da televisão e mostrou a hora que a câmera da rua filmou um homem, um loiro mesmo, aquele homem bem polaco mesmo, que o cabelo ele era tão loiro que é quase branco. Ele então desce, ele era motorista de uma carreta, a avenida está parada, os negros estão quebrando tudo. Então ele desce, por causa da revolta, ele desce do caminhão da carreta e tenta conversar, mas de repente voa uma pedra na direção da cabeça dele. A pedra, eu vi, queridos, isso passou ao vivo na televisão. A pedra tinha, por volta da metade do tamanho de um paralelepípedo. Era uma pedra gigante. E a pedra acertou bem do lado da cabeça dele, assim, e ele caiu. Ele então foi medicado, quase morreu, e sobreviveu ainda àquela pedrada. E lendo o livro, se não me engano, o livro de Philip Yancey, Maravilhosa Graça, vale a pena ler também. E quando eu estava lendo o livro de Philip Yancey, ele, muitos anos depois, ele contando essa história, eu falei, eu lembro disso, eu assisti isso na televisão. Então, este homem loiro, ele está lá no julgamento, em que um jovem negro está sendo acusado de lançar uma pedra contra ele, e chega num certo momento daquele julgamento, a mãe daquele menino está ali inconsolável, tipo, o que foi que o meu filho foi fazer? Então esse homem se levanta no tribunal e diz, eu perdoo ele. E aí a mãe, quando ele falou isso, olhando para a mãe, falou assim, eu perdoo o seu filho. E aí ele abraçou a mãe e na sequência a mãe desmaiou. Aí você diz, mas não merecia, quase o matou, mas é isso que é o Evangelho. É esse amor da gente conseguir perdoar o imperdoável. É o amor de você conseguir perdoar o imperdoável. Já vi outras histórias de que no tribunal a pessoa então recebe perdão, todo mundo tira o sarro e nada move aquela pessoa que parece então que é um psicopata, é um maníaco. Mas de repente alguém vem e diz assim, eu te perdoo por causa de Jesus. Por causa de Jesus eu não vou poder sair daqui com ódio de você. Eu ouvi isso, um pai falando por um serial killer, que entre algumas pessoas havia matado a filha dele. Então, há uma dimensão, há um nível de amor que Deus espera que esteja em nosso coração. Porque nós vamos precisar ir ao resgate de quem não quer ser resgatado. Nós vamos ter que usar forças
para ir atrás de pessoas que muitas vezes ela não quer a nossa ajuda. Às vezes nós vamos ter que ajudar pessoas que não estão nem aí para a gente. Às vezes nós teremos que ajudar pessoas que talvez ninguém se importe. A Bíblia diz aqui que quando Jesus chegou à outra margem, a terra dos Gadarenos, 2 endemoniados foram ao seu encontro, saindo dentre os túmulos. Eles foram tão furiosos que ninguém podia passar por aquele caminho. Eles eram tão furiosos que ninguém podia passar por aquele caminho. E eis que gritaram: o que você quer conosco, filho de Deus? Você veio aqui nos atormentar antes do tempo? Ora, uma grande manada de porcos estava pastando não longe deles. Então os demônios pediram a Jesus com insistência: se você vai nos expulsar, mande-nos para a manada de porcos. Jesus disse: pois vão. Eles saindo entraram nos porcos, e eis que toda a manada se precipitou da espinhadeira abaixo para dentro do mar e morreram nas águas. Os que tratavam dos porcos fugiram e, chegando à cidade, anunciaram todas essas coisas que tinham acontecido com os endemoniados. Então a cidade toda saiu para encontrar-se com Jesus, e ao vê-lo pediram-lhe com insistência que se retirassem da terra. Numa outra versão vai dizer que então viram Jesus conversando, e aqui diz 2, mas tudo indica que era um só, com um homem que estiver endemoniado, e Jesus fica conversando com ele frente a frente. E ali uma pessoa restaurada. O gadareno era alguém que ninguém queria chegar perto, que todo mundo tinha medo de se aproximar dele. Mas Jesus marcou uma viagem no meio da sua história. Jesus marcou uma viagem só para visitar o gadareno. Porque ele fala com o gadareno, pega o barco e volta. Ele foi lá só por causa do gadareno. Ele foi lá só por causa de um homem que vivia endemoniado. Ele foi lá só por causa de um homem que vivia no cemitério. Ele foi por causa de um homem que vivia assustando outras pessoas. Ele foi por causa de um homem, atrás de um homem que ninguém conseguia se aproximar dele, e se tentasse poderiam até se machucar. Mas Jesus foi atrás deste homem, porque Jesus queria libertá-lo e salvá-lo. Este homem, ele conheceu provavelmente em Jesus um amor que ele nunca tinha visto na vida dele. De alguém que arriscou tudo, incluindo uma tempestade, para chegar lá onde ele estava, para simplesmente ouvir falar do amor de Deus. Então a Bíblia diz para a gente, nessa história do gadareno, de que se não tivermos o amor de Deus dentro de nós, a gente não consegue se aproximar de alguém assim, de alguém tão mal assim. Mas o amor de Deus está disponível para todos, para aqueles que se acham bons e para aqueles que se acham maus. O amor de Deus, ele está disponível para a pessoa que você acha que ela merece, mas o amor de Deus também está disponível para a pessoa que você acha que ela não merece. A Bíblia conta para nós, eu ministrei quarta-feira sobre esse texto, numa igreja lá perto do Shopping Interlagos. A Bíblia conta para nós a história de uma mulher chamada Raabe. Raabe, ela era uma prostituta que morava em cima, literalmente, em cima dos muros de Jericó. Ela estava no lugar mais vulnerável da cidade. Qualquer ataque, a cidade era bem fortificada, por isso não podiam atacar, mas se conseguissem atirar alguma coisa para derrubar alguma coisa ali naquela cidade, a primeira casa que ia cair ia ser de Raabe. A Raabe, ela era uma prostituta famosa dentro de Jericó. E parece que quando a gente está fazendo o que é errado, ninguém liga, né?
A pessoa só passa a incomodar quando ela começa a fazer o que é certo. E então, Raabe, ela guarda, ela esconde os homens que Deus enviou até aquele lugar. E por causa disso, Deus promete para ela que quando os judeus, quando Israel invadisse Jericó, toda a cidade iria morrer. Mas Deus ia preservar exatamente a família de Raabe, a prostituta. Depois a gente vai ouvir falar que Raabe, ela foi considerada uma cristã completa, porque ela não só guardou ali os espias, ou então ela fez algo, como ela também cria que Deus ia tirá-la de lá. Então ela agiu, ela fez e teve fé. Então ela era aquela que faz e tem fé, que tem fé, mas também faz. Depois Deus deu para ela uma família, deu para ela um esposo, deu para ela filhos, né? Então nasceu toda uma geração ali depois de Raabe, porque Deus olhou para a vida de uma prostituta e Deus quis resgatar a vida de uma prostituta. E Raabe, a Bíblia diz que ela foi mãe de Boaz, avó de Obed, bisavó de Jessé e tataravó de Davi. E a Bíblia ainda diz que Jesus nasceu da linhagem aqui de Raabe, a prostituta. Lá em Hebreus vai falar que uma das heroínas que nós temos na Bíblia é exatamente Hebreus 11:30, se não me falha a memória. Hebreus 11:30 e 31 vai falar que uma das heroínas que nós temos na Bíblia, heróis de fé, que nós temos na palavra de Deus, é exatamente Raabe. Porque apesar de quem ela era, ela ajudou o povo de Israel a conquistar uma cidade. A Bíblia diz lá em Hebreus 11:30, pela fé, ruíram as muralhas de Jericó, depois de rodeadas por 7 dias. Pela fé, Raabe, a prostituta, não foi destruída com os desobedientes, porque escolheu os espias com paz. Então, pela fé, Raabe, a prostituta, não foi destruída. Então, Deus foi até uma cidade de Jericó em que ele queria destruir todo mundo. E as únicas pessoas que ele salvou por causa de uma prostituta. O nível de amor que Deus tem pelas pessoas é muito diferente do nível de amor que nós estamos acostumados a ter uns pelos outros. Para Deus, a prostituta tem valor. A Bíblia diz para a gente que Maria Madalena, a Bíblia conta assim, Maria Madalena, deixa eu até procurar aqui, Maria Madalena, de quem Deus havia expulso 7 espíritos. Não vou achar aqui agora assim, só pensei nela aqui agora, mas Maria Madalena, a Bíblia diz que havia nela 7 espíritos. Espíritos. Então, quando ela é apresentada na Bíblia, ela já é apresentada como aquela em que o Senhor havia tirado dela 7 espíritos. Achei aqui, Marcos 16:9. Havendo Jesus ressuscitado de manhã cedo, no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual tinha expulsado 7 demônios. Então, me parece que é como se Deus tivesse mais facilidade de amar o que a gente tem mais dificuldade para amar. A Bíblia diz, Jesus ensina que
Se você amar os teus amigos, que vantagem isso te dá? Mas ele diz assim, mas vantagem você vai ter se você conseguir amar os teus inimigos. Então, todo tipo de pessoa que normalmente a gente descartaria, normalmente foi o tipo de pessoa que normalmente Deus, Jesus Cristo, se aproximou para salvar. Isso mostra que Deus ele não só pede para a gente amá-lo e para a gente amar o próximo. Ele diz assim, eu dei a vocês muitos exemplos de que é possível amar. Eu dei para vocês muitos testemunhos de mim mesmo, Jesus falando, de que você vai conseguir amar o impossível, assim como eu consigo amar o impossível. Então, se você gostaria de ser um cristão perfeito, se você hoje me perguntasse assim, pastor, como que eu faço para ser o melhor cristão de todos? Apesar que isso não é uma competição. Mas como que eu faço para ser o melhor cristão de todos? Aí a resposta que eu te daria é, ame mais que os outros. Ame mais que os outros. Ame mais que os outros. Esse é o segredo para você ser o melhor cristão que já tivemos na face da terra. A Bíblia diz que o amor ele é tão forte, o amor ele é tão poderoso, que ele cobre multidões de pecados. Então o amor ele é tão forte que ele cobre, ele anula multidões, uma multidão de pecados. Que Deus te ajude a amar. Eu acho que quando Deus nos dá uma palavra assim, é porque talvez a gente esteja com dificuldade de amar alguém. Talvez a gente esteja com dificuldade de amar alguém. Então o Senhor ele está ensinando aqui para nós hoje de que apesar da dificuldade de amar, seja lá quem for, o Senhor está falando, você não tem como fugir disso, porque isso é um mandamento. Você não tem como não amar, porque isso é um mandamento de amar a Deus e amar ao próximo. Então a palavra deixa clara para nós de que se você está passando por isso, com dificuldade de amar alguém, o Senhor está dizendo para você, é possível. Se você pedir ajuda para mim, se você orar para que eu te ajude, se você quiser que eu te dê graça, para que você consiga amar até mesmo aquele que você não está conseguindo amar, que talvez o teu coração esteja cheio de razões para não amar. Ainda assim, Deus está falando assim, eu posso ajudar você a amar. Eu posso ajudar você a amar. Eu posso lançar sobre você o amor. Eu posso te dar um novo nível de amor que talvez você não compreenda. Tem um vídeo que viralizou de uma mãe na delegacia e um rapaz matou o filho dela e ela então foi até a delegacia e ela ficou de frente com um rapaz que matou o filho dela. E aí ela começa a explicar para aquele menino que ela era que ele sabia que era a mãe dela, a mãe do menino, e ela começa a explicar para o outro jovem que está ali. E ela explica para ele que ela é cristã, ela segue Jesus Cristo. E por causa do amor que ela tem de Cristo na vida dela, ela então estava naquele dia liberando perdão
para o jovem que estava matando, que havia matado o filho dela. Então, essa mulher, ela teve um desafio extremo, numa situação extrema de ter que perdoar alguém. E eu creio que você também vai conseguir. Que Deus assim te abençoe, que o Senhor te encha de amor, que o Senhor faça você transbordar amor e que você consiga perdoar todas as situações da tua vida. É o que eu oro e te agradeço, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você.